Bem, pessoal, tudo bem? Bem, primeiramente eu gostaria de falar aí que eu tive um tempo afastado do canal, mas um dos grandes motivos foi, além da quantidade de trabalho, eu estive em algumas viagens, uma delas foi o Ignite 2017, que foi excelente, e com isso eu acho que um grande recall para mim foi voltar da conferência e falar um pouco para vocês do que a Microsoft, qual é a visão da Microsoft, do que a Microsoft acredita e quais são os próximos passos para nós DBAs e desenvolvedores também. Então, na verdade, aqui esse vídeo é para mostrar para vocês um pouco sobre o entendimento global de Big Data e Data Science, não somente para Data Scientists, mas sim para DBAs e desenvolvedores. Como nós, né, iremos transpor ou nós iremos aprender novos skills para conseguir estar aí entre os demais, né? Porque a gente acaba falando de uma realidade hoje. Assim como o cloud, onde nós falávamos há 5, 6 anos atrás que talvez não seria uma realidade, agora a gente não fala se você vai para cloud, se as empresas estão dispostas, mas quando? Porque já é uma realidade. Né? Então, na verdade, aqui é conseguir mostrar para vocês um pouco das realidades que vem acontecendo no nosso ecossistema. Então, Big Data é uma delas e Data Science também é uma delas. Tá? Então, começando aí, um ponto importante para a gente entender desse todo ecossistema de Big Data é conseguir entender esses 8 Vs. Nós falamos de 3 Vs, de 4 Vs, e existem várias argumentações em relação a isso, eu não vou entrar nesse detalhe, mas na verdade eu gosto desses 8 Vs porque eles acabam sendo bem detalhistas. E eu acredito que esses 8 tragam um valor agregado no final do dia maior para o cliente, tá? Então, primeiro, quando a gente fala de Big Data, então, o que é esse grande acronismo e esse grande nome de Big Data, né? Então, a gente olha aqui para o lado da esquerda, a gente vê o elefante, que é o Hadoop, famoso. Eu acho que para nós, para pessoas que não ouviram falar ainda, mas já viram essa figura de alguma forma, eu vou explicar ali um pouquinho mais à frente, mas esses três primeiros, tá, que é o volume, valor e veracidade, eles realmente denominam Big Data, mas eu vou falar um pouquinho dos outros, tá? O primeiro é volume. Então, na verdade, hoje a gente fala de uma explosão de dados, né? Então, existem várias notícias, mas uma me chamou muita atenção na Forbes, que é Data is the new oil. Então, o dado é o novo óleo, né, da indústria. Então, cada vez mais empresas precisam de dado para poder fazer cruzamento, realizar cruzamento de informações, verificação dos dados, conseguir fazer com que você cruze informações da sua empresa com informações externas e consiga ter tomadas de estratégia. E para isso você está falando de um volume de dados muito grande, né? Então, lidar com essa massa muito grande de dados passa a ser um grande desafio, né? Quando a gente fala antes da cloud, no nosso mundo on-premises, ter escalabilidade dentro de um data center é muito difícil, né? Então, um dos grandes problemas aí que a cloud consegue nos trazer, uma das grandes soluções é eu consigo ter escalabilidade vertical e horizontal ao custo que eu desejo pagar. E isso vale muito para o volume, porque quando eu quero processar essa informação, eu preciso agora mudar um pouco o landscape. Por quê? Porque agora trabalhar somente com dados totalmente relacionais, a gente não está falando mais de dados relacionais, pessoal. Hoje a gente fala de um ambiente onde 70% dos nossos dados são oriundos de dados não estruturados ou semi-estruturados. Ainda mais com o avanço do IoT, isso mostra cada vez mais que dados de sensores, dados de comunicadores, Twitter, enfim, de outras fontes de dados, elas são muito mais não relacionais e não definidas do que propriamente o relacional. Então, a gente está saindo do mundo onde a gente gerava nossa camada relacional e dados estruturados para uma camada não estruturada e não relacional. E a pergunta é, será que trabalhar com banco de dados, ou SQL Server, ou qualquer banco de dados relacional é a melhor saída? Então a gente começa a se questionar isso pelo grande volume dos dados e pela escalabilidade que eu preciso ingerir esses dados. Tá? Segundo, eu falo do valor, do value. Né? Então, quando você consegue, não é somente ter o volume, mas dentro dessas análises, e eu preciso fazer uma análise dessas minhas fontes, eu tenho que ver qual o valor agregado dessa informação para a minha empresa. Então, não é somente o volume dos dados, ela não me diz muita coisa, mas eu preciso ter um valor para conseguir trabalhar.
Eu realmente preciso dessa fonte? Qual é a periodicidade dessas informações? Quão valiosas elas são para que eu consiga fazer esse meu cruzamento com os dados que já residem dentro da minha empresa, né? E o terceiro e mais importante dentro desses três grandes Vs aí do Big Data é veracidade. Você está trabalhando com uma informação verdadeira ou não, né? Então, a veracidade da informação, o quão a sua fonte é quente, o quão a sua fonte é, é verdadeira, isso é de extrema importância, porque se eu estou processando um grande volume de dados que supostamente entregam valor para o meu cliente, eu tenho que saber se aquilo é verídico, é fatídico, tá? A gente começa para uma parte um pouco mais pensativa, argumentativa em relação a Big Data, mas eu gosto de falar muito disso. Então, o quarto é visualização. Como eu consigo mostrar essa informação? E aí é engraçado que a gente volta a um tópico onde eu falo muito para os clientes, hoje a gente trabalha com vários tipos de dados, com diversas camadas e com diversos tipos de processamento. Mas o que eu tenho visto, tão dentro do Brasil quanto fora, é que cada vez mais as pessoas precisam de dados o mais rápido possível, as soon as possible, né? Então, uma das grandes sacadas é como eu entrego esse dado que teve um volume, gerou um valor e ela é verídica, como eu entrego esse dado o mais rápido possível. Ou seja, eu consigo visualizar essa informação, né? Qual é a quantidade de tempo que eu preciso para entregar isso. Então, eu acho que a visualização é um outro V que entra muito importante para poder mostrar para você como eu posso entregar o dado processado ou o que eu acabei de fazer. A variedade de fato, a gente trabalha com uma variedade gigantesca. Agora eu falo de TXT, de Parquet Files, eu falo de CSV, eu falo de dados vindos de sensores ou de qualquer hub de IoT, e eu começo a ter uma diversificação muito grande, né? Então, eu consigo realmente balancear e transformar e trabalhar com essas informações, sim. Então, eu preciso ter noção da variedade que eu vou trabalhar com essas informações, tá? A velocidade é outro ponto muito importante, porque a velocidade ela está muito ligada ao valor. Porque o quão isso é importante, a velocidade da informação, ela muda com o tempo. Então eu preciso estar apto a pegar essa informação o mais rápido possível e conseguir processar essa informação, tá? Tem outros dois pontos que eu gosto muito desses dois últimos Vs, que é viscosidade e viralidade, né? O quão viscosa essa informação é, porque depois de eu ter transformado, ter visto que essa informação é valiosa, ter passado pela parte de visualização, os meus end users, eles realmente estão aproveitando, estão realmente utilizando essa informação, então o viscor dela, se ela pega ou não. E a viralidade, uma vez que eu tenho viscosidade, né, então ela realmente é uma informação que traz valor para o negócio, ela realmente me possibilita a tomada de decisões, sim. Então ela acaba se tornando viral. Então é uma informação que acaba sendo viral. E como que eu faço para que ela seja viral? Então eu preciso passar por todos esses Vs para que eu consiga fazer com que essa informação se torne o mais amplo possível e consiga agradar todos os tipos de públicos possíveis. Não somente a nós, DBAs e desenvolvedores, mas sim o usuário final, o cara que vai tomar a decisão dentro da nossa empresa. E quando a gente pensa em Big Data para nós, desenvolvedores e administradores de banco de dados, de fato, pessoal, a gente escuta muito, eu acho que existem alguns artigos que falam sobre a role de DBA será morta, enfim, a gente tem várias discussões sobre isso, e é um tópico que acabam me perguntando muito se eu acredito nisso. Eu não acredito definitivamente, eu acho que vem da mesma acronismo do mesmo senso de COBOL e de outras linguagens, de coisas que as pessoas denominam legadas ou antigas. O que eu acho se você quer estar na onda, ou se realmente você quer trabalhar com cutting edge, ou a gente está falando de aplicações ou de programas e de tecnologia de top de linha, realmente então nós DBAs precisamos nos transicionar. Porque de fato quando eu falo de que as empresas estão cada vez mais movendo para a cloud, isso é uma inteira realidade. Então o que acontece? Fato com mais eu tenho embargando ou movendo os meus bancos de dados, os meus sistemas para a nuvem, novos skills precisam ser adquiridos, um novo toolkit precisa ser adquirido para nós DBAs. Administrar banco de dados no on-premises acaba sendo
de uma forma e administrar isso em qualquer cloud computing é de uma outra forma. Eu consigo facilidade em uma vértice, mas em outras vértices eu preciso aprender um conjunto de novas tecnologias. Ainda mais que a grande visão das empresas é dividir essa migração em duas fases. A primeira fase eu vou para um modelo infraestrutura como serviço, e depois eu vou para um modelo plataforma como serviço, onde é praticamente totalmente gerenciado pela cloud. Só que não é somente deixar gerenciado pela cloud, eu preciso cuidar dessa informação, eu preciso tunar o meu banco de dados, eu preciso ver se eu preciso escalabilidade, quais são os meus picos de uso, eu preciso monitorar esse banco de dados. Então, existem outros skill sets que eu preciso ganhar. Então, assim, sim, acredito que nós, DBAs, temos que mudar drasticamente. Nós temos que agora aprender diversas outras tecnologias, entender diversos outros pontos. E um dos pontos que ultimamente eu tenho focado bastante, eu tenho visto isso espalhado amplamente no mundo, é como eu trabalho com Big Data. Tá? Hoje, ainda no Brasil, não. A gente ouve falar, é que nem eu lembro há 10 anos atrás, quando eu comecei, a gente falava muito de data warehousing, né? E ainda hoje, ainda muitas empresas utilizam data warehousing, o clássico, né? O, o clássico modelo de criação, sem modelo agile, enfim. Então, eu acredito que hoje ainda é muito falado, mas ainda não muito utilizado. Então, poucas empresas em Brasília utilizam. Eu tenho o prazer de trabalhar em algumas empresas que aderem ao projeto e utilizam. E só para vocês terem uma ideia de como eu consigo fazer, imagina processos rodando em 30 horas, caindo para 23, 27 minutos. Tá, o motivo disso é porque eu utilizo uma plataforma totalmente escalável, né? E quando eu falo do Hadoop, eu estou falando, na verdade, do Apache, que é, na verdade, existem, que a gente chama de zoológico, né? Existem grandes ferramentas, imensas ferramentas, uma das maiores é o Hadoop e o Spark, são frameworks, tá? Então existem diversos frameworks dentro do Apache. O lado interessante, eles são free, tá? Então, teoricamente, se você tem commodity servers, que no caso aqui são máquinas, então você tem máquinas virtuais ou máquinas físicas, eu posso instalar um sistema operacional Linux, por exemplo, e instalar em cima do Linux o meu Spark, o meu cluster de Spark, o meu cluster de Hadoop, e daí eu consigo rodar diversos projetos como Hive, Storm e HBase, Pig, por exemplo. E praticamente para cada um desses carinhas do ecossistema, ele tem um tipo de tratamento especial. Então, quando eu falo, por exemplo, de Apache Storm, por exemplo, eu estou falando de uma library basicamente desenvolvida pelo Twitter para poder ler streaming de dados real-time. Né? Então, você tem os spouts e os bolts que coletam essas informações, eles conseguem processar até 1 milhão de informações por segundo, de dados por segundo, que é muito agressivo, né? Quando a gente está falando de um modelo, saindo de um modelo relacional e emergindo nesse novo mundo. A gente fala do Apache HBase, que é usado, por exemplo, pelo Facebook, o Messenger, usa o Apache HBase para persistir as informações do Messenger e das conversas no modelo colunar. A gente fala de Hive para poder fazer HiveQL, que é a linguagem de programação bem parecida para nós que somos DBAs, que trabalhamos com TSQL, que é interessante. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu tenho 300 arquivos da mesma natureza que vêm em diferenciais. E eu quero fazer uma agregação, um summary, ou um count, um AVG, algumas operações em relação a esses arquivos. O que eu consigo fazer é passar alguns comandos de TSQL, teoricamente, que é o HiveQL, processar esses arquivos, esse cara vai ler dentro do storage e, de repente, ele vai te trazer essa informação muito mais rápido do que você imagina. Tá? Eu vou criar uma série de artigos, tá? Na próxima wave que eu começar a gravar, mas a ideia é mostrar para vocês um pouco dos fundamentos e como que a gente consegue tirar vantagem de todo esse ecossistema. Pig, por exemplo, é um cara que eu tenho utilizado bastante para trabalhar com tipos complexos de dados. Então, às vezes você tem fontes até estruturadas ou semi-estruturadas, mas eu preciso fazer diversos processos de ETL, né? Eu preciso manipular essa informação, eu preciso transformar. Então, eu uso o Pig porque é uma linguagem que a gente chama de Pig Latin, é uma programação muito mais orientada e muito mais fácil de você trabalhar. Então, a facilidade de você conseguir tirar nulos, reformatar arquivo, reescrever coluna, enfim, é extremamente fácil. Eu consigo fazer isso em uma linha de código, né? Ao contrário, se a gente começa a pensar para o mundo relacional, a gente gasta muito mais tempo, tá? E quando a gente fala de um mundo
de um mundo Hadoop ou de um mundo não relacional teoricamente, NoSQL, enfim, eu tenho o que a gente chama de schema-less. Então eu não preciso forçar o esquema para conseguir processar os dados. E aí quando a gente começa a pensar em dados estruturados, talvez não faça sentido, mas para dados semi-estruturados e não estruturados, faz total sentido. Então, só para a gente começar a entender que as facilidades que a gente tem no mundo NoSQL ou no mundo Apache utilizando o HG Insight da Microsoft, que é a implementação do Hadoop dentro da Microsoft. Então, na verdade, eu não preciso construir esses clusters e configurar esses clusters, que é realmente caro e muito custoso em tempo. Então, o que a gente faz a gente compra esses nós e paga por hora, né? Se vocês terem ideia, o que eu acho relativamente barato, um nó de Hadoop, ele custa aproximadamente de 4 nós, $1,58 por hora, o que dá mais ou menos $770 por mês. Eu acho muito viável para o que dá para fazer, porque você consegue usar eternidade de coisas aqui e acaba tendo a vantagem de utilizar muitas partes do zoológico, vários projetos como Drill, Phoenix, Hive, Pig, HBase, Storm e por aí vai, diversos outros, e aí cada um tem os seus clusters e o seu valor. Por exemplo, o cluster de Spark tem um valor diferente, o Apache Storm tem um diferente, e o Hadoop por si mesmo tem diferente. Tá? O que é interessante pensar é que no Azure, como eu estou falando dessas libraries, elas são divididas em modelo computacional e modelo storage, elas são segregadas. Então, se a gente conhece um pouco, pensando um pouco em Azure, se a gente está falando do layer de storage, a gente está falando de Data Lake ou do próprio Azure Blob Storage, tá? E daí eu tenho meu processamento na camada utilizando o Hadoop. Bem, então a gente para olhar o mundo Big Data e a gente consegue ver que existem várias coisas que a gente precisa entender. Por exemplo, Big Data é muito interessante quando nós não conseguimos resolver problemas já entendíveis e não solucionados com grande escalabilidade dentro de um modelo relacional, tá? Indo um pouco para Data Science, isso fica mais interessante, porque há 3, 4 anos o que eu lia muito sobre Data Science era pessoas que tenham esse skill serão muito bem pagas e de fato são bem pagas. Mas a pergunta é, vocês realmente acreditam que possa existir uma pessoa, um indivíduo que saiba muito bem estatísticas, que saiba muito bem matemática, que saiba muito bem uma linguagem de programação, que retenha conhecimento do negócio e que consiga manipular essas informações Big Data e consigam escrever algoritmos? A resposta para isso é não. Né? É a mesma coisa que eu falar para você que eu sou muito bom DBA e ao mesmo tempo eu sou muito bom programador e eu consigo escrever em 4 tipos de linguagens diferentes e eu consigo gerenciar 6 bancos diferentes totalmente perfeitos, sabendo internos de cada um. Isso não é possível, a gente sabe disso. Né? Então, na verdade, eu preciso de um time. Eu até coloquei um unicórnio ali porque essa role de Data Scientist acaba sendo muito mais um conceito onde eu preciso do time, ao invés, teoricamente, do que uma pessoa, um indivíduo só. Então eu tenho uma pessoa que sabe muito bem estatística, uma outra matemática, eu tenho um cara que tem um skill set dos dois, mas eu preciso de uma parte computacional, que somos nós, DBAs, ou administradores, ou realmente intitulados como cientistas de dados, porque nós detenhamos uma parte do conhecimento, e eu tenho um conjunto de pessoas que conseguem denominadamente criar um processo, né? Então eu preciso, então, e aí lembrando sempre quando eu falo de ciência de dados, eu sempre ataco um problema específico. Então vamos pegar um problema aqui, como por exemplo, eu preciso entender o comportamento de um usuário dentro do meu site. Então esse é um problema. Né? Então eu preciso entender agora quais são as camadas e o que me envolve para que eu possa processar. Eu vou criar um algoritmo, vou tratar essas informações antes, né? E a gente fala de, ao tratar informação para nós DBA, se chama meio que um processo de ETL. E para cientistas de dados, a gente muda um pouco o nome para Data Wrangling. Então, na verdade, mexer dado, né? Então, eu preciso cruzar dados de diversas fontes, e isso é real, tá? A gente lê, mas isso é real realmente. Eu posso afirmar para vocês. 70% de um trabalho de um cientista de dados é transformação.
Então, eu passo 70% do meu tempo transformando e mexendo do dado para depois, realmente, os 30% aplicar essa informação, aplicar um algoritmo para resolver aquele problema específico. Tá, então, o que a gente consegue tirar do Data Science aqui é a visão de que eu preciso de uma equipe, mas, claro, eu preciso me capacitar eu preciso entender o contexto. Tá? Para onde as coisas estão indo, pessoal, e para onde eu acredito, assim como pelo que eu consegui ver no evento, e não somente no evento, mas todas as outras conversas que eu tenho com pessoas fora do país, a Microsoft tem investido fortemente na automação de algoritmos. Né? Então, na verdade, se você pegar 6, 7 anos atrás, do jeito que cientistas de dados construíam modelos eram totalmente diferentes de hoje. Hoje, por exemplo, eu tenho bibliotecas já prontas e pré-treinadas. Né? E uma forma disso é o CNTK Toolkit da Microsoft, ou os próprios algoritmos que já são embedados, desculpa pela palavra em português, mas são embedded dentro do Microsoft em Database Machine Learning, por exemplo. Então, eu posso chamar algoritmos que já são treinados, eu passo o campo e eu já tenho essa predição. O que a gente acredita no futuro é que bem perto daqui a gente tenha, na verdade, os tipos, né, classificação predição e todos os tipos de algoritmos e que a gente consiga escolher entre eles e testar esses caras para o dataset que a gente tem. Então, a Microsoft está tentando cada vez mais automatizar isso, né? E uma das grandes amostragens disso é, além do processo de machine learning, é mostrar como que esse processo, teoricamente, ele é realizado por debaixo dos panos, né? Então, realmente, eu sigo 5 passos para quando eu estou tentando aplicar um processo de machine learning. O primeiro é buscar as informações de diversas fontes, depois é limpar esses dados e homogeneizar. Depois eu crio o processo, eu realmente seleciono qual é o algoritmo certo, na verdade são diversos que você testa, né? O seu modelo. Depois você tem insights do seu modelo e realmente você tem essa visualização. Então, eu preciso passar por esses 5 estágios, teoricamente, quando eu estou querendo criar um processo para entender, por exemplo, no caso, o comportamento de um cliente dentro de um site, por exemplo. Né? E aí a gente consegue entender que, na verdade, com o SQL Server 2017 e já no 2016, o que a Microsoft fez foi trazer as linguagens de programação R no 2016 e Python no 2017 para dentro do banco de dados. E daí, o que isso traz para nós, cientistas, desenvolvedores ou DBAs? Uma camada menos de abstração, e isso é gigantesco, porque DBAs hoje, ou pessoas que vão trabalhar com dados, fazer o wrangling de dados, cientistas ou data analysts, ou enfim, eles precisam puxar essas informações da camada de banco, trabalhar em R ou em Python, enfim, utilizando diversos tipos de IDEs, notebooks, fazer essa transformação e performar e criar um modelo, enfim, em R, em Python e utilizar isso na camada da aplicação. Mas o que o In-Database Machine Learning Services fez era R, né, e os caras mudaram em database, a Microsoft mudou porque agora a ideia é que eu acrescente linguagens ao passar do tempo, não somente R, Python, mas sim linguagens que cada vez mais sejam abrangidas. E eu consigo fazer o que aqui, ó? Atualmente, como funciona? Eu tenho uma aplicação, eu tenho um banco de dados, na camada de banco de dados, e acima da camada de banco de dados eu tenho a aplicação e a inteligência na aplicação. Né? O que eu consigo fazer agora com o Microsoft, a SQL Server 2017, eu consigo trazer a camada de inteligência para dentro do banco de dados. Então, na verdade, eu consigo, sim, eu estou dizendo que você consegue fazer diversas coisas como detecção de fraude, forecasting, enfim, qualquer coisa, utilizando o R ou Python integrado com o SQL Server. Você tem duas formas de executar isso. Você pode utilizar realmente a biblioteca Python em R externa, tá? Ou você pode chamar dentro de uma procedure. Tá? E aí existem algumas formas de interagir com isso dentro do SQL Server. Tá? E eu tenho um serviço específico para fazer isso. Então, o que é legal mostrar para vocês aqui, pessoal, é que, só para vocês terem uma ideia, ao longo de 2015, 2016, 2017, as linguagens mais utilizadas por cientistas de dados foram Python, né, R e SQL. Então, na verdade, eu estou falando que o SQL Server hoje tem as top 3 linguagens de mercado para se trabalhar com dado. Tá, então hoje a gente fala de uma realidade onde nós, DBAs e desenvolvedores, precisamos transicionar e entender um pouco mais esse ecossistema. E a ideia aqui é mostrar para vocês um pouquinho, em pequenos vídeos, como esse ecossistema tem mudado e o que a gente pode fazer, o que a gente pode utilizar para tirar proveito
disso e entender um pouco mais, né? Eu acho que essa jornada é interessante, até porque eu acabo sendo um DBA de carteirinha, né? Então, para mim que tenho me envolvido pouco tempo com isso, deve fazer mais ou menos que eu tenho estudado e brincado e feito algumas coisas para alguns clientes, tem feito mais ou menos um ano, então é muito recente para mim, né? Eu acho que vale muito a pena olhar o canal do Diego Nogari, é o nosso especialista em Artificial Intelligence, é o primeiro do país, eu acho que, eu ainda não disse isso publicamente, mas parabéns, Nogari, eu acho que é muito bem, muito, muito mais do que merecido, porque ele vem falando disso há anos. Eu acho que não quando as pessoas acreditavam, mas quando isso não era teoricamente um boom, e hoje é um boom. Né? Então, na verdade, a ideia aqui é que eu consigo mostrar para vocês um pouco mais do background do DBA e como nós conseguimos ultrapassar essas camadas e entendendo cada dia mais. Então, a ideia é criar uma quantidade de vídeos para vocês para conseguir mostrar um pouco das dificuldades que eu tive e que eu ainda tenho quando, por exemplo, eu estou tentando programar em Python ou estou tentando aprender alguma coisa nova em R, quando usar, o que usar. Então, na verdade, é que eu consigo usar o canal aqui para mostrar um pouco para vocês. Né, então é isso, eu queria deixar essa mensagem. Tenham um bom dia para vocês. Eu espero que vocês gostem. Deixe o seu like no canal, se inscreva. A ideia é que eu tente ajudar vocês o tanto que eu consiga. Foi um prazer e nós nos vemos na próxima, pessoal. Até mais.